Você se lembra do Cruz? Eu me lembro como se fosse ontem, todo dia durante a semana, por volta mais ou menos das 6 da tarde, eu corria pra frente da TV pra poder assistir ali e nada, absolutamente nada, me tirava da frente da TV. Era um horário sagrado, porque nesse horário começava o momento mais esperado do meu dia, o Disney Club. Também conhecido como TV Cruz. E um tempo ali que as crianças elas passavam o dia todo na escola estudando e chegava em casa e ainda tinha que assistir jornal ou novela, o Disney Cruz ele veio para revolucionar. Ele foi um programa revolucionário. Um programa feito de crianças para as crianças. Ou melhor dizendo, de ultra jovens para os ultra jovens, que era assim que a gente era chamado na época. Pela primeira vez, as crianças elas eram protagonistas da própria programação, diferente ali do que a maioria dos programas infantis que a gente assistia, né? Que eram umas mulheres, geralmente as loiras, a Angélica, a Xuxa, a Eliana, que elas ficavam ali apresentando desenhos pra gente. Dessa vez, eles colocaram crianças apresentando os desenhos pra crianças. Ultra jovens, desenhos pra ultra jovens. Foi genial. Foi simplesmente genial. O Disney Club, ele era um formato que a Disney já vendia para diversos países, mas ele é um formatinho um pouquinho diferente do que a gente conheceu. E no Brasil, ela começou pela TV Colosso. Lá na Globo, sim, na TV Colosso, meus amigos. Em 1993, o Disney Club ele surgiu como um quadro dentro do programa da TV Colosso. E quem apresentava ali o quadro era nada mais, nada menos que o próprio Zé Carioca. Dos estúdios de Walt Disney para os estúdios da TV Colosso, Zé Carioca. Vai ser o maior barato! Agitando de montão com altos convidados. Ele entrevistava algumas celebridades na época e passava desenhos, mas infelizmente a TV Colosso acabou saindo fora do ar. Aliás, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre a TV Colosso contando toda a história do programa, como foi feito, por que saiu do ar, etc. Depois você dá uma olhadinha aqui no card, aqui em cima em algum lugar, para poder conferir esse vídeo. Mas não sai desse vídeo não, que tem muita coisa legal sobre o Disney Cruise, que eu tenho certeza que se você viveu os anos 90, você vai gostar de relembrar aqui com a gente. Com a saída ali do programa, né, da Globo ali, saiu do ar, foi então que a Disney acabou fechando um contrato, uma parceria com o Cenoura Abravanel. Sim, o dono do SBT. Só que dessa vez eles decidiram dar uma incrementada um pouco na forma ali que já estava batida, né? A maioria dos programas do Disney Club, ao longo do mundo, eles eram adultos com crianças em volta apresentando desenhos. Mas foi aqui no Brasil que eles decidiram, depois do Zé Carioca, né? Eles decidiram dar uma reformulada e chamaram nada mais, nada menos do que Cal Hambúrguer. É o mesmo Cal Hambúrguer de Castelo Rá-Tim-Bum. Não tinha como dar errado, cara. Não tinha como dar errado. Na época ele estava saindo ali da TV Cultura e foi no ano de 1997 que todas as crianças do Brasil ganharam um mega presente da Disney, o Disney Club, no formato que a gente tanto amou. Só para dar uma resumida aqui para vocês aqui que não se lembram, ou talvez dos jovens aqui, os ultra jovens que não tenham conhecido o Disney Club na época. Na história original, nós tínhamos 3 ultra jovens, o Juca, o Guelé e o Macarrão, e eles construíram uma TV pirata no sótão da casa do Juca. Com essa TV pirata, eles invadiam o sinal do SBT e passavam desenhos ali e defendiam os direitos das crianças, dos ultra jovens. Companheiro, tá na hora de entrar no ar. Espia a TV da vizinha da frente, corre! Juca, você não vai acreditar! A televisão da Dona Nena tá desplugando, tá desplugando, tá desplugando! Plugou, plugou! Juca, você está no ar! Na época, era tão mágico que eu mesmo achava que era verdade, que eles realmente tinham construído aquilo e invadiam o sinal de TV da SBT, né? O líder da revolução era o Caju. O nome, que era um código, na verdade o nome dele real era Juca. O moleque ele era praticamente um MacGyver mirim. Alô, companheiro, Cruz Cruz. O meu nome verdadeiro eu não posso falar, mas pode me chamar de Caju. Eu estou aqui para defender os seus direitos. Ele, com 13, 14 anos mais ou menos, ele juntou um monte de equipamento que estava no porão da casa dele, uns equipamentos velhos, e transformou numa TV pirata. E a antena parabólica que eles usavam, cara, era um guarda-chuva do Mickey.
que era do irmão ali dele, que era o Guelé. O Caju, ele era tipo um gênio, né? Um mega gênio ali, um inventor. A gente tinha também o inseparável amigo do Juca, que era o Macaco, o cara do Play. Aquele cara que animava todas as crianças e dava alegria, enchia a nossa sala de alegria. Simplesmente ele era responsável por dar o play nos desenhos que a gente tanto amava. Desenho de primeira, dá o play, macaco. É pra já! Uou! E também a gente tinha o Chiclé, que na real se chamava Guelé, que era o irmão mais novo do Caju. Desculpa eu ter entrado assim de sopetão. Sabe o que é? É que eu tava escutando meu irmão, Caju, falando que os ultravelhos dominam o controle. Só que ele esqueceu de falar que os irmãos mais velhos também se julgam dono do controle remoto. Sabe por quê? Como vocês já sabem, quem tem o controle, controla. E graças a esse pequeno controle, eu estou dominando a transmissão. E vou passar desenho pra vocês. Com esse controle. Depois de 3 meses mais ou menos de programa, né? Chegou ela, a única e a destemida Maluca. E literalmente ela entrou de paraquedas no programa. Sim, no primeiro episódio que ela apareceu, ela invadiu o programa de paraquedas. E ela foi a voz das meninas dentro do Cruz, reivindicando igualdade e um espaço de representatividade para as mulheres, já que naquela época o Cruz ele era composto só por meninos. Uma curiosidade é que quando eles foram desenvolver o Cruz, não era para ser 3 meninos logo de cara, eram para ser 2 meninos e uma menina. Só que eles já tinham escalado o Macaco e eles estavam fazendo ali a dinâmica com outras 2 crianças, que ia fazer o Caju e o Guelé. Mas na verdade era para fazer só o papel do Caju. Foi aí que os produtores gostaram tanto daquelas 2 crianças que eles decidiram criar um personagem a mais, que era o Guelé. E aí eles pegaram esses 3 meninos logo de começo. Depois que foi passando o tempo, né, os 3 meses que eles entraram com a Maluca. E o Cruz, assim, ele tava ganhando disparada da maioria dos programas da época. E a maior concorrência deles na época eram os animes lá da TV Manchete. Sim, assim, tipo, os megas animes da TV Manchete. Nunca foi santo e continua aprontando muito no além. Yu Yu Hakusho, as aventuras de um detetive espiritual. Só que já era uma época da Manchete que ela já não tava tão bem das pernas. E ela tava ali em infindáveis reprises, só passando reprise. Então o Cruz ele tomou espaço no coração da molecada, né? Porque ele tava trazendo programação tudo nova, desenhos novos, coisas legais, uns desenhos da Disney muito legais, que a gente vai falar aqui também sobre esses desenhos que, cara, você vai relembrar comigo, eram os melhores desenhos do mundo. O programa simplesmente, ele tinha os melhores desenhos do mundo para uma criança poder assistir. Para o vídeo ele não ficar muito extenso aqui, eu vou falar só alguns dos que eu mais gostava. Depois você pode colocar aqui no comentário quais você gostava mais. Mas olha, eles tinham Super Patos, cheios de ação, Doug Funny, 101 Dálmatas, Ana Pimentinha, Toda ela é tal tagarela, saber o nome dela, Pimentinha. Marsupilame, Marsupilame vem correndo pela selva, mas que cauda grande, quanta empolgação, canta! Buzz Lightyear, Chamando Buzz Lightyear, o maior herói da galáxia, hábil. Turma do Pateta, Pateta e Max, a dupla que é demais. Turma do Recreio, Aladdin, A noite da Arábia e o dia também. Timão e Pumba, Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata, sim vai entender. dentre assim muitos outros que se eu ficar falando aqui eu vou ficar 3 horas falando só de desenho aqui. Então, para não ficar tão longo esse vídeo, a gente vai só se resumir a esses desenhos que eram incríveis. Dá para você até assistir aí nos streamings e colocar para sua família assistir. Se você tiver filhinho pequeno aí, coloca, velho, vale muito a pena. O programa na época ele fez tanto sucesso que teve até um programa especial de Dia das Crianças no programa da Hebe. Eles simplesmente fizeram um programa especial lá no programa da Hebe. Sem falar
que quando eles fizeram 2 anos, eles tiveram uma comemoração com um monte de famosos. Levaram o Vini, levaram Carla Perez, levaram diversos famosos lá dentro. Levaram diversos artistas que estavam muito famosos ali na época, levaram para o programa dentro do Cruz. E as promoções? Você se lembra das promoções? Rolaram diversas promoções no programa. Como, por exemplo, aquela promoção do computador colorido Macintosh da Apple. Cara, era o meu sonho de consumo, era aquele computador. Eu assistia aquilo na televisão, eu ficava louco. Meu sonho era ter aquele computador. Para vocês terem uma noção do tamanho do programa, eles tinham uma promoção que brilhava os meus olhos também, que eram, simplesmente, eles davam viagens para a Disney. Cara, para poder conhecer, para as crianças e os telespectadores poderem conhecer os parques. Inclusive, eles faziam alguns programas temáticos lá na Disney. Os personagens iam para lá e faziam programas lá e aguava ainda mais a criançada, né? A gente ficava ainda com aquele sonho ainda maior de poder ganhar, mandar cartinha pro programa para poder ver se conseguia participar e ganhar. Mas, é claro, né? Pouca gente. Isso aí foi para poucas pessoas, mas era uma das promoções que eu ficava assim, cara, ou ganhar o computador ou ganhar aquela viagem para Disney. Era o meu sonho de consumo ever. Bom, o programa ele foi ganhando tamanho, né? Ele foi crescendo e eles criaram um quadro ali de ultra jovens pelo Brasil. Eles davam voz para molecada. Então eles começaram a passar reivindicações e coisas que as crianças queriam falar na televisão. Mas, apesar do tamanho do programa, em 19 de janeiro de 2001, o Disney Club ele saiu do ar. E a Disney ela até fez uma tramazinha, onde os agentes da TV descobriam onde ficava o Cruz e desmontavam tudo e acabava tudo. Cara, eu fiquei muito triste na época, porque era o meu programa favorito e de repente saiu do ar. Sem uma explicação, assim. Eles fizeram o último episódio com os agentes invadindo ali a casa do Caju e destruindo tudo. Mas acabou, simplesmente acabou dessa forma e eu fiquei super triste na época. Eu ficava ali pensando que eles iam relançar o programa a qualquer momento e ficava na esperança e tal. Bom, eles viram a bela besteira que eles fizeram e em abril daquele mesmo ano eles relançaram o programa e o programa voltou com tudo, né? Dessa vez um pouco repaginado, entraram alguns personagens novos, né? E dessa vez o nome não era mais Disney Club, era Disney Cruise. E na época, os produtores do programa, eles perceberam que o público do Disney estava mudando, né? O público estava crescendo, porque eu já estava há alguns anos ali no programa no ar, né? Então eles decidiram dar uma reformulada toda no programa para um formato um pouco mais novelinha, que eram umas coisas que estavam fazendo sucesso, né? Na Globo, eles tinham uma novelinha chamada Fada Bela, tava fazendo bastante sucesso, então aí os caras falaram, vamos dar uma mexida, fazer o Cruz virar um pouco uma coisa disso também. Mostrar um pouco dos personagens fora do Cruz. Então eles incluíram diversos outros personagens na trama. Colocaram, por exemplo, o Paracleto, que era um vendedor de pastel. Então muitos episódios se passavam ali na frente da pastelaria, né, do food truck do Paracleto. Colocaram também a Maia, que era uma paixonite do Caju, do Juca, e a turma da Rua de Baixo, que era o Trub. E eles eram interpretados pelos mesmos atores que faziam a turma do Cruz, só que vestindo roupas diferentes ali, com atitudes diferentes, era legal, né? Mas aí, nessa época, algo acabou mudando, né? O programa ele deixou de ser diário e passou a ser exibido somente aos sábados de manhã. A novelinha ela acabou afastando um pouco dos fãs mais fiéis. Assim. Eu mesmo confesso que naquela época eu parei de assistir um pouco. Que, na verdade, quem estava assistindo o Cruz na época queria fugir das novelas, queria fugir de jornal, dessas coisas de adulto. A gente queria só ver desenho, ver as coisas mais legais. E eles acabaram tendenciando para isso. E entre os anos de 2002 e 2003, o SBT acabou reprisando os episódios, ficou reprisando. E aí dizem até que o Silvio Santos, na época, queria cortar o programa porque estava ficando muito caro, né? Essa parceria com a Disney e tal. Mas o próprio elenco do Cruz acabou desmentindo essa versão. E a verdade, na real mesmo, é que o Cruz ele acabou perdendo a essência original do programa, que eram crianças passando desenhos para crianças. E acabou virando ali uma novelinha, que as crianças já não tinham mais interesse. E o horário da programação também acabou quebrando um pouco as pernas, porque
Antes eles passavam o programa às 6 da tarde, depois migrou para 7 da tarde para ficar encostado no Chiquititas, mas era um horário que você conseguia assistir tanto as crianças que estudavam de manhã, como as crianças que estudavam à tarde. Depois, quando eles jogaram de sábado de manhã, nem todas as crianças podiam assistir o Cruz no sábado de manhã. Então isso aí foi perdendo muita força e perdendo a conexão com a molecada. E foi no ano de 2003 mesmo que saiu definitivamente do ar. Mas, bom, e o elenco? Você se lembra aí do elenco? Por onde será que eles andam? A Maluca, ou melhor, a Jussara Marques, ela virou uma dubladora de peso. Inclusive, ela acabou dublando até a Pan de Dragon Ball GT. E ela tem aí um currículo sólido na dublagem. Isso. Arnold, meu amor, finalmente você é meu! A Pan, é. Eu fiz as Gêmeas Olsen por muito tempo, a Ashley e a Mary Kate. Verdade. Fiz o Modern Family, fiz Dr. House, no cinema Triple X, isso. O da Disney. Sim, o Zootopia. Não, outro com o George Clooney. O Macaco, que era o Kaique Benigno, ele trabalha atualmente como produtor e rapper. Lembra do Guelé? O Leonardo Monteiro, que fazia o Guelé, ele virou engenheiro mecatrônico, até dava aulas no cursinho da Poli. E o Caju, o Diego Ramiro, ele segue nos bastidores da televisão, como produtor e diretor. Mas agora eu quero que você me diz aqui embaixo nos comentários. Você amava esse programa? Qual era o seu desenho favorito que passava no Disney Cruise? Você ficou triste também quando saiu do ar? Quando eles migraram para sábados de manhã? Bom, o Cruise ele pode até ter saído do ar naquela época, mas eu tenho certeza absoluta que ele ficou marcado no coração da maioria das pessoas que viveu aquela época, que tem uma memória afetiva, né? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas de 30 e poucos anos tem uma memória afetiva muito forte com esse programa. Porque uma vez ultra jovem, sempre ultra jovem. Deixa o like, compartilhe. Muito obrigado pela sua audiência. Cruze, tchau.